Oi, oi pessoal, tudo bem? Aqui é Fernanda Zequinato, do canal Refrigerador de Ideias, e hoje eu quero falar com você que vai ser mamãe ou que você já é mamãe recente e está em dúvidas sobre o desenvolvimento da sua criança. Tem dois teóricos da psicologia que aparentemente eles não têm nada a ver um com o outro, mas dentro da minha prática com a educação e com a clínica fez muito sentido, que é o Piaget e Freud. O que um tem a ver com o outro? Piaget falava do desenvolvimento cognitivo e Freud falava do desenvolvimento emocional. E quando a gente coloca os dois juntos, a gente percebe que as faixas etárias de desenvolvimento elas se complementam. E quando eu passei a observar isso e a aplicar no meu dia a dia de atendimento com crianças na clínica e também acompanhando crianças na escola e com os meus filhos, tudo fez muito sentido e facilitou muito alguns processos que eu vivi com eles, certo? Então, assim, o Piaget, ele fala da criança desde o seu nascimento, aquela fase pré-concreta, aquela fase que a criança, eu não vou ficar dando nomes técnicos aqui, senão vocês vão se bagunçar muito. Se vocês quiserem saber mais tecnicamente, vocês me perguntem que eu faço outro vídeo sobre isso. Mas eu vou falar em termos práticos. Piaget fala que a criança parte de uma completa falta de conceito das coisas, que ela só entende o que ela vê e pega, ou o que ela está vendo é o que existe para ela, até a nossa fase abstrata, que é a construção de pensar em conceitos como saudade, que são conceitos que a gente não pode pegar, que não são concretos, mas que na nossa evolução cognitiva a gente consegue conceituar e entender o que é saudade sem nunca pegar. Alguém já pegou saudade? Amor? Né? Então, a construção do Piaget vai disso, desde a nossa ideia de que não só existe o que eu vejo e o que eu pego, até a ideia de que não, existe coisas além, né? E é o abstrato, e é esse pensamento abstrato que nos ajuda a refletir, a ter um autoconhecimento, a buscar outras formas de aprendizagem. Isso, para mim, é um ponto que hoje na educação eu acho que falta muito. A gente desenvolver o pensamento abstrato. Como que a gente desenvolve isso? Com leituras, reflexões, filosofia, psicologia, e vamos trabalhar mais isso na educação dos nossos filhos. Arte, para mim, é ponto pacífico. Agora, e Freud? Freud, ele traz a criança como uma completa dependente da mãe. Quando a criança nasce, até por volta dos 9 meses, internamente ela se identifica tanto com a mãe, a gente chama de relação simbiótica, que ela e a mãe parecem ser a mesma pessoa. Então a mãe sai de perto, ela chora, ela não consegue entender esse afastamento, é como se um pedaço dela tivesse sumido emocionalmente falando. E é tão interessante que a gente na faculdade aprendia que a criança, por volta de 8, 9 meses, começa com aquele joga o brinquedo no chão, pega o brinquedo. Você dá para a criança, ela joga no chão, quando você pega de novo, entrega e ela joga no chão de novo. Outro é aquele de ficar escondendo e falar, putz, cadê mamãe? Cadê? Esse é um exercício inconsciente da criança de exercitar esse afastamento da mãe e entender que, opa, se ela some e aparece, eu continuo aqui, então tem alguma coisa aí que eu não sou ela, né? Nem ela sou eu. Então é a primeira etapa dessa dissociação da figura da mãe, é nesse momento quando a criança começa a fazer essas brincadeiras. Então isso já fica uma dica aí para vocês. A partir desse momento, a evolução emocional da criança, ela vai desde tudo que teve o vínculo com a mãe, que é a amamentação, né, que é a fase oral, que a gente chama, que vai até 1 ano e meio, 2 mais ou menos. Aí ela começa a entender que não é a mãe. Opa, então eu tenho controle de alguma coisa, deixa eu ver como funciona isso. Aí vem o controle dos esfíncteres, que a gente chama a fase anal, porque é quando a criança começa a controlar até a possibilidade de controlar os esfíncteres, é a fase do desfraude, que a gente chama.
porque a criança está emocionalmente madura para exercitar isso. No começo ela começa, no começo ela começa é bom, né? No começo ela usa essa dinâmica até como forma de, se não tem alguma coisa que está bom para ela, que emocionalmente ela está segura, ela solta o esfíncter. Crianças que têm dificuldade de segurar o esfíncter, principalmente à noite, né? Que geralmente depois dessa fase, durante o dia já segura, mas à noite não, a gente precisa fazer uma avaliação, porque pode ter alguma questão emocional, algum trauma, alguma situação não resolvida e que ela está dando sinais através do não controle do esfíncter, certo? A partir daí, a criança começa a conhecer a sua parte genital, né? É quando a criança começa a ter curiosidade, começa a se masturbar, começa a conhecer o seu próprio corpo. A gente chama de fase fálica, porque é a fase que a criança está conhecendo a sua parte, seus órgãos sexuais. E a exercitar esse exercício, hoje eu tô terrível. E a exercitar esse autoconhecimento do seu próprio corpo e começar a tomar controle disso é também um exercício de poder, de que aqui esse pedaço é meu. E aí vem o que eu acho que tem tudo a ver Freud e Piaget, porque existe um período de latência que a gente chama, que vai em torno dos 7 aos 12 anos de idade, dessa pulsão, essa energia sexual, essa energia... É que, na verdade, eu não vejo a libido só com o olhar sexual. A libido, para mim, é tudo aquilo que põe a gente para fazer as coisas, que a gente gosta pra caramba. É aquele tesão de ver as coisas acontecendo, um projeto, alguma coisa assim. Então, a gente precisa tomar esse cuidado. Mas, nessa fase, segundo Freud, a criança tem uma baixa, entra num período de dormência, de latência dessa pulsão sexual, e aí que vem Piaget, porque para Piaget, na teoria cognitiva dele, a partir dos 7 anos, a criança está madura para conhecer o concreto, começar a desenvolver os conceitos, a começar a entender o que é uma cadeira, conceituar para que ela serve, e mesmo que ela não veja a cadeira, ela sabe que a cadeira existe. E pode começar a partir daí o seu exercício, inclusive de abstração de outras formas de cadeira. É para sentar? É para que mais? É a fase do porquê isso, porquê aquilo, porquê, aquele monte de porquê, entendeu? E aí, toda essa energia, essa pulsão sexual, e por isso eu não acho que a pulsão sexual seja só voltada para o sexo. Então, quando essa libido adormece para a questão psicossexual, segundo Freud, ela acorda para o cognitivo. Olha que lindo, toda essa pulsão de fazer acontecer vai para a aprendizagem, né? Esse é um motivo que eu também tenho para que a gente toma muito cuidado nessa nossa pressa em alfabetizar nossos filhos, nessa pressa em fazer com que eles... Ai, meu filho tem 4 anos, já lê e escreve. Tem crianças prodígio? Tem. Que estão um pouco à frente do tempo? Tem. Mas isso, para mim, é parte da própria criança. Quando vem do adulto para ela, a gente precisa ficar muito atento, né? Porque aí a gente vai queimar etapas do desenvolvimento psicoemocional da criança. E aí a gente vai ver adultos extremamente inteligentes, mas com baixa capacidade de lidar com frustração, com sentimentos, com as emoções que surgem, porque nessa primeira fase, até os 7 anos, é quando a criança exercita isso, né? A nossa parte física, no primeiro ano de vida, a gente levanta, vai, senta, come tudo em 1 ano. A gente já está andando, falando, né? 1 ano e meio, as crianças já estão nesse processo. Agora, a nossa inteligência emocional, vamos dizer assim, ela precisa de um tempo maior. Então, papais e mamães que estão aí para ter seus filhos,
Hoje o que eu tinha para falar para vocês é isso. Fiquem atentos, juntem Piaget e Freud, cuidem com atenção dessa parte emocional primeiro, ajudem a desenvolver, conhecer as emoções, nomear as emoções, para que quando eles chegarem na fase cognitiva, de aprendizagem, essa parte emocional esteja bem estruturada, porque eles vão enfrentar muitas frustrações de coisas que não vão conhecer, que não vão saber, que vão ter dificuldades. E aí, se ele não desenvolveu emocionalmente, vai ser um período bem complicado. Tá? O que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. O vídeo ficou um pouco grande. Vou deixar aqui alguns cards que pode ajudar vocês aí. Tem um de briga de filhos aí no canal. Vou deixar algum material também aqui na descrição. Vocês deem uma olhadinha. Ah, e olhem também que os meus livros da coleção Tudo Muda de Lugar, que fala sobre mudanças, lida um pouco com essa questão da inteligência emocional, estão aqui à venda lá na Amazon. E eu te convido a conhecer meus livros e deixe suas dúvidas sobre emoções, sentimentos, dúvidas do desenvolvimento infantil, que eu vou trazendo conteúdo sobre isso, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima. Muito obrigada.